Pai do Senhor, que nos fala aqui é o apóstolo Rui, Ministério União da Igreja Peniel. O livro de João, capítulo 7, a partir do versículo 2 diz: E estavam próximo à festa dos judeus e dos tabernáculos. E disseram-lhe, pois, seus irmãos: Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. O versículo 5 diz: Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Glória a Deus. A Bíblia fala, e toda a profecia do Velho Testamento, sobre a manifestação de Deus, o cumprimento da palavra de Deus. O próprio Jesus se materializa, Deus se materializa, a palavra se materializa para cumprir o resgate que ele prometeu ao homem após a queda no Jardim do Éden. Ele disse que o inimigo feriria o calcanhar dele, mas que ele esmagaria a cabeça do inimigo e levantaria essa pessoa que esmagaria o próprio Deus. E em João fala no Evangelho, no capítulo 1, que o verbo era Deus e o verbo se fez carne. Quem se fez carne? Deus se fez carne. Então o que acontece? Porque ele escolhe o lar de Maria para nascer, porque de Maria? Porque Maria era idólatra? Não, porque Maria obedecia a palavra, não adorava ídolo e obedecia a palavra de Deus. Por causa de ela guardar os mandamentos, o Senhor ela achou graça aos olhos do Senhor. E por isso ela teve o Salvador. E não pense que Maria saiu adorando o ídolo. Maria obedecia tudo que Jesus mandava, mesmo ela tendo ele, entendeu? Por obra e graça. Porque não foi pelo homem, foi pela obra e graça, foi a virtude do Espírito Santo. Mas vamos lá. Mas mesmo seus irmãos, que muitos dizem que Maria não teve outros filhos, aqui a palavra de Deus afirma. Maria teve outros filhos, isso é prova de que ela era mortal como todos. Não é pelo fato de o Senhor ter usado ela para a obra da salvação, ter o Salvador, o Deus materializado nela, de que ela passou a ser eterna naquele momento. Não, ela morreu e foi sepultada e está esperando Jesus voltar. É fato. Então, o que combate a violência, a injustiça, é a gente fazer a justiça de Deus, segundo a palavra de Deus. Veja aí, os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Quer dizer, eles não liam a Escritura? Por que será eles não ouviam a ele? Por quê? Uma parte a gente sabe que, em parte, os judeus, foi vedado isso aos judeus para que eles não recebessem Jesus. Porque se os judeus recebessem Jesus, o evangelho não vinha para nós gentios, pessoas de outras nações. Entendeu? Então, para a salvação se cumprir, para as pessoas aceitarem Jesus, ele tinha que morrer na cruz. Para as pessoas serem perdoadas, tinha que haver o sacrifício. E para isso os judeus tinham que rejeitar. Então, essa falácia aí, essa narrativa de que os judeus não criam em Jesus porque eles são ruins, um povo ruim, não. Eles fecharam o coração porque Deus permitiu que isso acontecesse. Deus gerou isso para que o evangelho viesse para nós. Porque se eles aceitam o Salvador, os gentios não tinham como ser salvos, porque não haveria sacrifício. Amém? Mas vamos continuar. Os irmãos de Jesus não criam nele. Por quê? Porque viu ele crescer ali entre eles. Não acreditava que ele é o próprio Deus encarnado. E isso impediu muito, digamos, o crescimento de muitas coisas ali. Houve muito crescimento por causa da manifestação de Deus, porque estava tudo sob o domínio dele e está. Então nada impedia a ação de Deus. Mas houve lugares que Deus tinha que colocar a mão em Jesus, porque as pessoas não acreditavam. E os próprios irmãos mandou ele sair para se fazer conhecido. Amém? Então o que eu entendo e aprendo nisso? Que as famílias têm que parar de estarem desunidas uns com os outros. Porque toda família que se ajunta e se ajuda, elas progridem, mas eles estão conseguindo formar família dentro de família, sabia? Tem partidarismo dentro das famílias.
É a mesma família levantando a própria família contra a família. Quer dizer, não crê nas pessoas, não fortalece, prefere fortalecer os estranhos. Então isso tem destruído muitas famílias, porque pode observar, toda família bem-sucedida, elas têm que ser unidas. Porque o próprio Jesus falou sobre isso, nenhuma casa fica de pé com a família desunida. Amém? Eu estou falando de um respeitar o outro, um sujeitar o outro, principalmente quando uma pessoa é de maior autoridade espiritual. Amém? E muitas vezes isso não acontece. Então, na família que acontece, a dupla honra. Glória a Deus. O que eu estou falando é muito sério. E principalmente se a pessoa ficar achando um pecado na outra, apontando os erros da outra. Quem que abaixo de Deus conhece muitas falhas dos seus entes queridos, nos seus entes queridos, muitas falhas, mas não conhecem o plano que Deus tem na vida de cada um, não conhece o propósito que Deus tem na vida de cada um. Então é necessário se fortalecer em unidade, um ajudar o outro e abraçar o propósito de Deus se quiserem prosperar, porque gastam dinheiro em tudo quanto é coisa, fortalece tanta coisa que não tem fundamento nenhum, que vai ser só usado para perecer e não investe. Aí quando Deus leva alguém que eles achavam que tinha alguma admiração, mas não cuidou como deveria cuidar, e fica, era tão bom, e Deus levou. Hipocrisia. Por que não cuidou antes? Por que não se dedicou antes? Por que não aplicou o coração antes? Por quê? Por causa de doutrina? Por causa de ensinamento falso que recebeu de alguém? Ou alguma alimentação odiosa, alguma semente do diabo falando mal da pessoa, dizendo que a pessoa é ruim sem ser? Então, vamos nos fortalecer, vamos nos unir e orar pela nossa família, sim, mas também investir na nossa família, fortalecer cada um. E outra coisa, e olhar pelas famílias que Deus nos dá a condição de cuidar. Que se Deus envia para cada um de nós é para se cuidar e não cada um querer fazer o que quer fazer. Isso impede Deus dar vitória a muita gente, porque Deus escreve certo por linhas direitas e não, como muitos dizem aí, enganando, que Deus escreve certo por linhas tortas. Ele é Deus, mas não precisa de escrever em linha torta para mostrar que ele é Deus, não. Ele escreve certo em linhas direitas. Amém? Então vamos guardar a palavra de Deus e pregar a verdade, viver a verdade e deixar essa verdade nos mover. Porque quando Deus começa a visitar cada um com as suas obras que deveriam melhorar e não melhoraram, ninguém pode se queixar. Amém? Então eu não vou estender muito, já tem 8 minutos de vídeo, mas que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações e que os filhos se convertam aos pais e os pais se convertam aos filhos, os irmãos se convertam uns aos outros, os tios se convertam, que cada um se converta um ao outro e deixe de hipocrisia, deixe de falar mal um do outro. Se tem que dizer alguma coisa, olha nos olhos e fala, porque o que tem que consertar tem que ser consertado. Amém? Que Deus nos abençoe e guarde e aplique a sua palavra nos nossos corações. Shalom Adonai.